Bom dia, graça e paz, amados. Seja bem-vindo no meu canal. Mais um devocional hoje para a glória de Deus. E o devocional de hoje quero falar sobre fidelidade ao Senhor. E obviamente está fundamentado nas Escrituras, em 1 Reis capítulo 15, verso 14, na segunda parte do verso, que diz: porém, foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Eu quero primeiro definir o que é fidelidade. Fidelidade é de respeito a uma pessoa que possui várias virtudes louváveis. Isto é, uma pessoa que possui fidelidade é uma pessoa leal, honesta, sincera, uma pessoa confiável. Em outras palavras, uma pessoa fiel, que possui fidelidade, essa pessoa será reconhecida pela sua constância. Por exemplo, os supermercados com vendas de gêneros alimentícios propõem mini-cartas com códigos de barra cujo objetivo visa a fidelização aos seus clientes. Isso é bastante comum aqui na França, eu não sei no Brasil, mas aqui nós temos esse meio de fidelização. E isso significa que quanto mais você compra em um desses supermercados, mais você ganha pontos em sua cartinha de fidelidade. E, em consequência, esses pontos lhe fará ganhar reduções automáticas em um determinado pagamento de suas compras. Grosso modo, o termo fidelidade é respeito a uma prática constante, uma prática constante, que é a progressão, desenvolvimento e continuidade. Nas Escrituras, amados, especificamente no período monárquico, no livro de 1 Reis, após a morte do rei Salomão, no capítulo 11, a partir do verso 41, inicia-se um período muito turbulento, a nível social, moral, político e religioso. E a pergunta é: qual foi a causa desse cenário caótico? A resposta é simples: a infidelidade ao Senhor. Do capítulo 2, após a morte de Salomão, passando por Jeroboão, Roboão, Abias, no capítulo 12, 13, 14 e 15, a narrativa vai dizer que todos estes reis fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Todavia, no meio deste oceano de pecado e transgressão que navegaram estes reis corruptos, no capítulo 15, do verso 9, surge Asa, rei de Judá. E o texto do capítulo 15, verso 11, vai dizer que Asa fez o que agradava ao Senhor. A graça de Deus, na fidelidade de Asa, deu início ao primeiro avivamento e reforma num contexto idólatra e corrompido, encabeçado pelos reis mencionados antes. Ademais, amados, não fica por aqui no que diz respeito ao rei Asa. O texto mais adiante, no verso 14, o texto diz que o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Isso significa que durante todas as fases de sua vida, todos os sentimentos, emoções, vontades, inteligência, mente e alma de Asa estavam totalmente voltados para o Senhor. Em outras palavras, todo o seu ser, a sua própria vida, estava inteiramente em Deus, o nosso Senhor. Porque o texto usa o termo coração. E a pergunta é: por que o texto usa o termo coração? Aqui no texto, coração não tem nada a ver com órgão físico, pois para os hebreus o coração era a própria vida de uma pessoa, o seu próprio ser, o seu ser completo, integral, total. Logo o texto diz que o ser completo de Asa foi fiel ao Senhor. E é importante dizer que Asa não foi somente fiel ao Senhor na fase da juventude, logo depois abandonou o Senhor, e na fase adulta, ou nessas duas fases da vida, abandonou o Senhor, e na velhice ele decide voltar aos caminhos do Senhor. Não, o texto não fala disso, não fala nisso. O texto fala que em todas as fases de sua vida, Asa serviu ao Senhor. Asa se dedicou com todo o seu ser e com fidelidade ao Senhor nosso Deus. E qual a lição que nós podemos tirar da vida de Asa e aplicá-la em nossas vidas? É a de fidelidade contínua ao Senhor. E com certeza, amados, isto promoverá a reforma no nosso lar, começando pelo nosso lar. Vai para a igreja e depois a sociedade, como Asa fez no verso 12 do capítulo 15. O texto diz que ele expulsou do país todos que praticavam prostituição como parte dos cultos pagãos. Ele
até depois sua própria mãe, do seu posto de rainha mãe, por causa de sua idolatria a deusa Será. Ele destruiu todos os lugares pagãos de adoração e etc. Que bela reforma promovida pelo homem que era fiel ao Senhor. E numa sociedade tão corrupta em que nós estamos inseridos, com ideias anti-Deus, doutrinas e ideologias que visam a destruição da família, do casamento, dos nossos filhos, nosso dever pela graça de Deus, amados, pela graça divina, é manter uma rigorosa observância das verdades bíblicas, com fidelidade, com compromisso regular, com os períodos de orações, com os jejuns e o combate pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Se opondo todos os dias, lutando e não compactuando com as obras infrutíferas das trevas deste mundo sombrio que jaz no maligno, conforme as Escrituras. E que possamos servir ao Senhor em todo tempo, quer em dias bons, quer em dias maus, mantendo fidelidade ao Senhor, não só no curto período da nossa vida, isto é, sendo fiel ao Senhor somente numa fase da vida, ou somente em um ano e depois se lança nos braços do pecado. Não, seja fiel ao Senhor em todo tempo, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Isto é, quando a doença vier, quando a dor vier, quando o sofrimento vier, permaneça firme no Senhor. Não corra para os braços de Deus somente quando vier essas coisas ruins, esses males. Amado, seja fiel a Deus constantemente. Tenha atos de fidelidade ao Senhor por toda a sua vida. Assim como flores, as rosas, por exemplo, que não perdem suas lindas cores, mesmo com as transições climáticas. Seja como asa. Apocalipse capítulo 2, verso 10 vai dizer assim: ser fiel ao Senhor até a morte. Ser fiel até a morte. Não somente na hora da morte, o texto não fala isso, pois o texto traz a ideia de uma fidelidade contínua que visa um determinado fim. E esse fim, que é o objetivo de todo cristão fiel, é estar com o seu Senhor, morando eternamente com o seu Senhor. Mas para estar com o Senhor tem que ser fiel, porque no céu só entra homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, que serviram ao Senhor com santidade. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse devocional, se inscreva no nosso canal, curta, comenta. E que o Senhor possa te abençoar até o próximo devocional, se assim o nosso Deus quiser. Deus abençoe.